Amém. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. É uma passagem conhecida, irmão, mas Deus, Ele tem algo para falar com você aqui. Amém? Quantos acharam, diga amém. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. O que ele disse? Passamos para o outro lado. O que ele falou? Passamos para o outro lado. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. O que ele falou aqui? Passamos para o outro lado. Então vamos continuar, né? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Uma pergunta, né? Fala assim, uma pergunta. Qual foi a pergunta deles? O que você acha? Deus se importa ou não com você? Mas o que eles estão falando aqui? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Fala assim, disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor. E diziam um ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fala, esse é Jesus. Fala, esse é Jesus. Podeis assentar. Eu já sinto a presença dele aqui. Quem é este? Eles não sabem quem é, estão conhecendo agora. Você precisa conhecer Jesus, irmão. Fala para o seu irmão, você precisa conhecer Jesus. Porque a confiança só aumenta à medida que você conhece uma pessoa. É ou não é? Não tem jeito de confiar em alguém se você não conhece. Por isso que nós devemos prosseguir, quando a Bíblia prosseguir em conhecer o Senhor. Porque nós temos alguns pensamentos tudo errado, porque nós não conhecemos o Senhor. Por isso que a gente pensa muitas coisas. E eu quero pregar aqui nessa palavra sobre as tempestades da vida. Fala. Fala as tempestades da vida. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações, por momentos difíceis, por momentos que não são bons, chamados dias maus. Todo mundo passa, mas não está falando que fica, passa. Por isso que lá em Salmo está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Quando a Bíblia está falando isso, ela está falando de tempo. Para você entender que o tempo passa. Dia é noite, outro dia é dia. O tempo passa, não tem como segurar. A noite passa e o dia vem. Fala, glória a Deus. O importante é permanecer de pé.
Jesus, quando acabou o seu sermão, famoso sermão da montanha, o sermão do monte, os bem-aventuranças, ele termina dizendo assim: bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra aí. Ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Correu os rios, sopraram ventos, combateram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada na... Mas o outro foi insensato. Assim, aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa onde? Na areia. Veio o vento, veio a chuva, correram os rios, combateram aquela casa e ela cai. Por quê? Edificada na areia. Então você vê que as circunstâncias foram a mesma. A mesma de uma foi a mesma da outra. Ou seja, você passa as mesmas coisas que o ímpio passa, que as pessoas que não servem a Deus passam. Não é porque você serve a Deus que você está livre de passar. Qual é a diferença? É onde você está firmado, em quem você põe a sua confiança nessa hora, a quem você clama nessa hora. Isso vai fazer diferença. Fala assim: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é ou não? Você crê que ele é? Levanta a mão. O que é angústia? Muitas coisas nos angustiam. Angústia é incapacidade de se encontrar saída. Quando você não vê saída para o seu problema, quando você não vê saída para a sua situação, a tendência é você entrar em angústia. Porque enquanto está em saída, você vai tentando resolver. Mas quando a saída acaba, você não tem como resolver, aí você entra em... E o que Deus fala? Agora ele se faz presente. Socorro bem presente nesta hora. A hora que você não tem ninguém para recorrer, você tem Deus para recorrer. Você tem o Deus para recorrer. Você tem o socorro dos céus. Você tem um socorro divino. Você tem um socorro lá de cima. Davi disse: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Da onde me virá? A pergunta que ele fez, quando Davi falou isso, ele estava num vale. Ele vê um monte tudo cercado de inimigo. E agora? Ele eleva os olhos para o céu, acima, e fala: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus desceu no vale e deu vitória a ele. Então não importa quem, para onde você vai correr nessa hora. O ímpio corre para a bebida, o ímpio corre para outras coisas. É ou não é? Eles tentam fugir do problema arrumando outro problema. Mas quem corre para Jesus, ele tem refúgio. Quem corre para o Senhor tem fortaleza. Quem corre no Senhor tem socorro. Quem corre no Senhor, ele vai te socorrer. Você não vai terminar assim se você buscar socorro nele. Quem está entendendo, diga amém. Hoje é o domingo de... simboliza a ressurreição. Hoje é dia de alegria. Porque é 3 fases, né? A sexta-feira é dia de humilhações e sofrimentos. Foi o dia que Jesus estava sendo crucificado. E o sábado é o dia do silêncio. Jesus está morto. Jesus está sepultado, silêncio. Mas chegou o terceiro dia,
Ele ressuscitou. Fala, Ele ressuscitou. E Ele está presente aqui. Ele pode te ajudar. Ele pode quebrar o silêncio hoje. Ele pode quebrar o silêncio hoje. Levanta suas mãos que Ele está aqui. Ele pode falar com você agora. Ele vai quebrar o silêncio. Talvez você diga, mas Deus não fala mais comigo. Ele estava em silêncio, mas agora Ele está falando. Agora Ele está falando. Agora Ele está te tocando. Agora Ele está te olhando. Por quê? Porque Ele vive. Você não está buscando um Deus morto, um Deus que está sepultado, não. A morte não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo. O nosso Jesus ressuscitou, Ele está vivo para sempre. Na sua indefácia, porque Ele temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos que vive está. Ele está vivo e à direita de Deus e intercede pela sua igreja, intercede pelo seu povo. É as minhas ovelhas, ninguém arrebata das minhas mãos. Irmão, ninguém pode. Ele tem todo o poder. Fala amém. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, deixa Deus tocar você nesta noite. O tempo de cantar chegou. Chega de choro. Maria, por que chora? Não precisa chorar mais. Ele vive. Não age como se o Jesus estivesse morto. Não age como se Jesus não estivesse inoperante. Ele está vivo. Ele é o seu Senhor. Confiou a sua vida a Ele. E Ele sabe cuidar bem de você. Agora a tempestade vem, irmão. Vem ou não vem? Ele deixou claro, no mundo tereis. Não, mas tem de bom? Ele não enganou ninguém. Vai ter aflições, meus servos, mas fica tranquilo. Ele está no controle de tudo. Então os discípulos, irmãos, estão caminhando com Jesus. E essa caminhada nos leva a conhecê-lo. E como Jesus faz, como Deus faz para você conhecer Ele? Ele permite algumas coisas acontecer. Ele não fala que vai acontecer. Ele nunca vai falar. Quando Ele mandou o povo para tomar posse da terra, que mana leite e mel, Ele não falou que tinha gigante lá. Tem coisa que Deus não fala. Não é? Ele só fala coisas boas, mas Ele não fala o que tu vai passar. Se falasse, você, aí falou, pode tomar posse, a terra é de vocês. Chega lá, o que eles encontram? E Deus falou dele do gigante? Isso Deus não falou. Porque tem coisa que Deus não fala. Deus quer que você confie nele. Não só nos dias bons. Não só quando tudo vai bem. Não só quando tudo dá errado. Não só quando as coisas não saem conforme você quis. Você tem que confiar em toda circunstância. E saber que antes de você ver o problema, Ele já viu muito tempo. O amanhã pertence a Ele, Ele já sabe tudo que eu vou passar. Nada pega Deus de surpresa. Tu acha quando Jesus falou para os discípulos,
vamos passar para o outro lado, atravessar para o outro lado. Tu acha que ele não sabia que ia acontecer, não? O que você acha? Ele não sabia que ia ter uma tempestade, não? Não, mas não falou nada. E o discípulo sai, remando o seu barco, vamos. E de repente, levanta o vento. A coisa é de repente, não é? Às vezes a gente está tranquilo, de repente, levanta um problema. Josafá está lá no seu reinado, tudo tranquilo, de repente entra alguém pelo palácio, Josafá, vem contra ti, ó, uma grande multidão. Pronto, acabou com a paz dele. Tem coisas que vêm para perturbar, para nos roubar a paz. É ou não é? Tem hora que está tudo tranquilo, mas de repente, fala de repente, levanta uma coisa. Agora, eu não queria nem você, mas levanta, irmão. É inevitável. Tempestade vem no casamento, vem na vida sentimental, vem na vida financeira, em todas as áreas. E Deus sabe disso. Nada pega o Senhor de surpresa, vem na saúde, de repente está tudo bem, mas de repente começa a acontecer alguma coisa, sentir alguma coisa, vai no médico, é ou não é? Tempestades que passam. Então os discípulos não sabem o que vai acontecer, mas o que Jesus falou? Passamos para o outro lado. Jesus falou que eles iam morrer na tempestade? Jesus falou que o barco ia afundar? Não, Jesus falou que vai chegar do outro lado. Você crê que tu vai chegar do outro lado? Crê que tu vai passar? Crê que tu vai conseguir? Por que tu vai conseguir? Porque Deus está com você. Naquela outra tempestade, Jesus não estava com eles, tinha até a razão dele estar aflito. Mas agora Jesus está no barco. Não é porque Jesus está com você que o problema não acontece. Jesus está no barco, e mesmo com Jesus no barco, levantou uma tempestade, mas Jesus está no barco. Então não pensa que só porque você é de Jesus, que não vai levantar problema. Mas isso não quer dizer que Jesus não está com você. Isso não quer dizer que Jesus não importa com você. Não quer dizer isso. Mas eles pensaram assim. Por quê? Parecia que Jesus não estava incomodando com aquela tempestade. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Você dormiria numa tempestade? Hein? Você dormiria? Pergunta ao seu pai, você dormiria? Mas Jesus dormiu, gente. Parece até irônico, né? Hein, irmão? Tu lembra de Pedro? Pedro, depois de converter aqui, ele está no caminho. Lá em Atos dos Apóstolos, parece que é capítulo 12, mataram Tiago. Mataram quem? E Herodes falou assim: Pedro, amanhã é você, hein? E pegou Pedro, colocou no cárcere e pôs 4 quartetos de soldados para guardar ele em cárcere, e não tinha jeito de sair, preso. Pedro me tira a capa, me tira a sandália, o que ele vai fazer? Dormir? Você dormiria? Hein, José? Você dormiria sabendo que amanhã você... Mas Pedro foi ele aprendeu com seu mestre. Ele aprendeu e entendeu que Deus está no controle. Fala glória a Deus. Quem dormiria, irmão? A igreja até que está orando, mas Pedro está lá, tranquilo. Aí o anjo chega: como é que é, Pedro? Chegou a ir embora, rapaz. Põe a sua capa, veste a sua sandália, vamos, segue comigo. A Deus agindo aí. Fala, Deus está no controle. Não é o diabo, é Deus que está no controle. Não pensa que o diabo está no controle. Ele até levanta, mas quem está no controle é Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Então os discípulos, quando começou o vento, né? Começou a invadir o barco. Aí eles ficaram com medo do barco
Mas o barco vai afundar com Jesus lá dentro? É impossível. Então não é que a tempestade não venha, Deus não deixa o barco afundar. Está lá, ó. E o problema, ele invade a nossa vida, a água entrando no barco. Tem problema que invade a nossa vida. Pega a gente, destabiliza, joga a gente para lá e para cá, ventos, tempestades, e Jesus lá dormindo. Parece até que Deus não está preocupando com a gente. Às vezes a gente fala, Deus, e aí, você não está vendo não? Eu estou. Por que Jesus está dormindo? Porque Ele está no controle, gente. Ele está no controle absoluto. A sua vida está segura na mão dele. Amém? Você crê que a sua vida está... Quem já entregou a vida a Jesus? Eu não confio, irmão. Tu entregou? Não é? Eu vou entregar uma coisa a alguém e vou ficar desconfiado. Não. Tu entregou a vida a Cristo. A vida agora é dele. E ele sabe cuidar bem de você. Então os discípulos estão aprendendo, que estão caminhando, você também está aprendendo. Fica tranquilo, você vai melhorar. A gente vai crescer, né, irmão? Amém? As experiências nos tornam mais, a gente experiente, mais maduro. Não é assim? Quantas experiências eu já passei? Quantas experiências você passou? Tem coisa que vem já que já não me preocupa mais, mas antes me preocupava. Mas agora eu já amadureci. Que Deus quer que a sua fé cresça, que a sua confiança nele cresça, porque Ele é Deus, ó. Ele não é homem, Ele é Deus. Jesus está dormindo porque Ele sabe que Ele tem o controle de aquilo tudo que está acontecendo, e a hora que Ele quiser Ele para. Ele tem o quê? Basta uma palavra apenas, e o mundo e seu sistema. Não há enfermidade, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, e meias densas trevas para brilhar a luz. Muralhas vão cair, mas o quê? É só clamar o nome santo de... Pulei um pedaço que eu esqueci. Amém? Você acredita nele? Ele está aqui nesta noite, tá, gente? Esse Jesus que estava aqui, agora ele não está mais lá. Ele está vivo e presente. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Sabe o que quer dizer isso? Não é só quando tudo vai bem, todos os dias, até a consumação do século. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Sabe o que é desamparar? É abandonar uma pessoa no momento que ela mais precisa. Isso é desamparar. E Jesus nunca vai fazer isso. A hora que você precisar, Ele vai estar lá. A hora que você precisar, Ele vai estar presente, porque Ele é socorro, bem presente. Eu sou limitado, eu não vou estar lá, posso não estar lá, mas creia, Ele está. Então o discípulo está ali, mas o que passa na cabeça do discípulo naquele momento que Jesus está dormindo, uma tempestade? O que passa? Quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está na tempestade, passa muitas coisas na nossa cabeça. Passa ou não passa? Tanta besteira, né, irmão? Até suicídio às vezes passa. Quantos pensamentos vêm? E qual que foi os pensamentos que vêm nos discípulos? Nós vamos morrer, nós vamos afundar, o Senhor não importa não, nós vamos. Mas foi isso que Jesus falou com ele? O que Deus falou com ele? Passamos para o outro. Ele não falou que eles iam afundar, ele não guardou, tá vendo? Ele não falou que eles iam perecer.
falou, nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, levanta suas mãos. Você vai passar. Você vai passar. Você vai chegar do outro lado. Do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória ao seu nome para sempre. Amém? Senhor, não se importa, nós vamos morrer. Aí pergunto você, ele importa ou não? Você crê que Deus se importa com você ou não? Você crê mesmo? Então por que você está assim? Né? Quem acredita que Deus se importa com você? Não, Deus já deu prova que nos ama, não precisa fazer mais nada não. E se Ele me ama, Ele vai me ajudar. Agora você tem que confiar. A que eles pensaram? Isso a gente pensa. A gente pensa que Deus não está ouvindo a gente. É assim, a gente já pensa em pecado, né? Acho que é um pecado que eu cometi, alguma coisa. A gente vai tentando arrumar uma justificativa para aquilo. Esquece de confiar nele. Então o discípulo desperta Jesus. Ele está dormindo. E eles vão lá e se despertam. Eu não sei quem fez isso, mas deve ser Pedro, né, irmão? Era mais para frente. Despertou Jesus. E Jesus levanta e vê a situação. O que ele faz? Com uma palavra. Assim, basta só uma palavra. Com uma palavra ele resolveu o problema. Não precisa de nada não. Lembra do centurião? A fé do centurião. Senhor, manda só uma e o meu criado ficará curado. Jesus falou que nunca viu uma fé como essa. Então Deus quer que você confie na sua palavra. Com uma palavra só, Mike, Deus deu uma ordem. Deu uma ordem à natureza, porque Ele que criou tudo. Tudo foi feito por Ele e por meio dEle. Então a natureza reconheceu Ele, reconheceu a sua voz. A natureza. E às vezes você não reconhece a voz dEle. A natureza ouviu e obedeceu na hora. Porque quem está falando? A natureza reconheceu que quem está falando é o Criador. É o Jesus, Criador, Filho do Deus. Tudo foi feito por Ele. Nada que foi feito se fez. Nós fomos criados por Ele. Toda a criação foi criada. Deus criou por meio dEle. Então quando Ele levanta, Ele já levanta como Deus. E dá uma ordem. Vento, quietas. Mar, quietas. Fala assim, se fez uma bonança. Não, resolveu o problema, está resolvido. Então para Deus não existe problema. Qualquer hora Ele resolve. O que você tem que fazer? Confiar. Ele está no controle. Jesus está no controle de tudo. Quando Ele ressuscitou, Ele disse assim para o discípulo: é-me dado todo o poder nos céus, na terra. Ele tem todo o poder, não tem só um pouco, não, Ele tem todo. Todas as coisas estão debaixo do poder dEle. Não há enfermidade, nada. Deus pode fazer qualquer coisa. Fala glória a Deus. Então o discípulo está ali. Quando ele vê, Jesus deu a ordem: vento, mar, se aquiete. O mar se aquietou. Os discípulos ficaram olhando para o outro assustados, porque viram Jesus curar, viram Jesus curar cego, curar paralítico, leproso, ressuscitar morto. Mas agora está vendo um outro Jesus, que comanda também a natureza. Aí ele fala o quê? Jesus fez uma pergunta, que é a pergunta que eu te faço. Vós sois ainda tímidos? Ainda não tem? Lá em Lucas fala assim: aonde está a sua fé? Jesus perguntou ao discípulo: cadê a fé de vocês? Jesus precisa ver a fé nossa. Por que está tão desesperado desse jeito?
Então o desespero demonstra uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Aí entra o desespero. Teve um fato uma vez, está lá o André ali, né? Teve um fato uma vez que eu estava trabalhando na Módulo, trabalhei numa indústria metalúrgica lá em Benfica. Então, era mais ou menos 20 para as 5, eu saía às 5 horas, e minha esposa disse que o André desmaiou, sei lá, deu um problema nele, ele estava naquela policlínica que tinha em Benfica, que ainda tem ainda, né? Agora que tem a UPA, mas não tinha na época. E estava lá. Quando eu subi, meu irmão, eu fiquei olhando para o relógio, esperando tocar o sinal. Quando tocou, eu passei no cartão, igual uma bala. E saí correndo. Peguei ali, aquela rua ali, para ir lá. Aí no meio da corrida que eu estava, veio a voz do Espírito Santo e perguntou assim: por que você está correndo? Na hora eu parei. Está vendo, meu Espírito Santo? Por que você está correndo? Desesperado desse jeito. O que ele quis falar para mim? Eu estou no controle, ó. Aí eu parei e fui andando devagar. Podia até ser atropelado, acontecer alguma coisa, caía ao desespero. Aí fui devagar, cheguei lá, Deus já está lá, resolvendo o problema. Vamos aplaudir Jesus? Glória! Glória! A outra vez foi o Júnior. Quantas coisas, por isso que eu falo, a experiência vai fazendo a gente confiar. Outra vez eu estava numa oração lá quando eu estava dirigindo a igrejinha lá na Grota, eu estava numa oração de 7h30 à noite. Parece que na sexta, aconteceu não sei o que com o Júnior. E eu ia orar meia-noite, eu fui lá, ele estava na policlínica também, lá no mesmo lugar. E chegou lá, quando eu estava indo, os pisões já tinham me falado que era coisa do inimigo, para parar a oração. E eu fui. Quando ele me falou isso, eu já fui para pegar ele. Quando eu cheguei lá, ele já estava na porta para entrar na ambulância para descer. Eu parei na hora, cheguei a tempo. Falei, não, ele vai para casa. Porque Jesus já me falou. Cheguei em casa e melhorou. Aí como é que o diabo é? Então o diabo quer que a gente entre em desespero. Mas se você ter confiança em Deus, Deus assume o controle na hora. Deus assume o controle na hora. Porque você confiou nele, ó. E ele vai honrar a sua fé. Então ele está treinando os discípulos. Por isso que eu falei o Pedro depois. Agora ele não está igual aqui não. Ele está desesperado porque ainda não viu Jesus fazer isso. Acalmar vento, acalmar tempestade. Aí eles falam no verso 41. Quem é este? Aí. O que eles falam? Ele está conhecendo agora. Que até o vento e o mar ele manda e obedece. Mas ele tem o controle de todas as coisas. Quem crê, diga amém. Então o seu problema entrega na mão dele. A sua vida está na mão dele, entrega tudo. Porque ele está, não é para você ficar acomodado, também não fazer nada não. Eu estou falando para você confiar. Confiar nele, que ele está lutando com você. Ele te dá força para resistir. Ele dá força para você superar os momentos difíceis. Para você aguentar e chegar do outro lado. Ele pode não te livrar da situação, mas te dá força para aguentar. Te dá graça para suportar. E amanhã você vai servir de experiência para você ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que a sua. Aí você vai falar, irmã, confia em Deus. Eu também já passei isso. Porque é bom você, quando conselha uma pessoa, quando você já passou o que ela passa. Porque aí você vai entender. Então tem situação que Deus deixa a gente passar, para quê? Depois você vai entender o outro. Você não vai passar por cima dele igual um trator, não. Você vai entender, não, o negócio é feio mesmo, o negócio é difícil, mas fica com Deus, confia, não sai não, fica firme e Deus vai te dar a vitória. Você vai falar com fé, como
eu falo, porque eu já passei muitas situações. Só a última para nós terminar. Uma vez, meia-noite, saí do culto, meia-noite em ponto, a minha casa desaba. Casa do crente, desabou. Aí, chovendo dia. Daqui a pouco é que estala assim na lateral da casa e a rachadura só foi abrindo. Eu fui para lá, ajoelhei e chorei a noite inteira. E água em cima. Chegou os, como é que fala os? Aquele bombeiro, a defesa, né? Defesa Civil olhou e falou, ó, passa para o cômodo de lá, que lá você ainda fica seguro. Passamos para o cômodo de trás. Eu fiquei 3 dias sem comer. Não é que eu estava em jejum não, porque não descia. E ficava a gente na rua, José, rindo de mim. Olha que situação. Onde está Deus agora? É difícil, né, irmão? Hein? Minha esposa com barra dentro no cabelo. Sabe o que eu fiz no outro dia? Peguei as crianças e ela e fui para o culto. Mas Deus tem que confiar em você, é nessa hora que Ele quer ver. Aí eu liguei para o meu serviço, mandei um colega meu avisar, avisa lá que aconteceu, caiu minha casa aqui, eu vou ficar sem trabalhar um dia aí, eu tenho que dar um jeito. E peguei a bicicleta e desci para ir lá avisar, para dar a minha satisfação. Quando eu estou chegando ali, era o Breta na época, não era o Paz Fiel, era o Breta. Quando eu estou chegando no ponto com a bicicleta, veio a voz de Deus, eu estou no controle. Irmão, a paz entrou no meu coração de tal maneira, eu fiquei tranquilo. De repente chegou ajuda de tudo quanto é lugar, até do Rio de Janeiro chegou ajuda. Lá no meu serviço, os encarregados, os chefes, tudo se reuniram para me dar grana para me construir a casa. Fala, Deus está no controle. Ai, vai lá ver agora lá, hein? Vai lá ver a casa agora, 2 garagens, né? Cobertura. Aí eu falo agora, ri agora aí, mãe. Aí eu descobri porque Deus derrubou a casa. Deus derrubou, senão você não arrumava ela. É para você arrumar. Vamos aplaudir, seu acomodado. Vai esperar Deus derrubar a sua casa também? Você fazer alguma coisa? Então Deus já às vezes faz alguma coisa para despertar a gente, irmão. Para tirar a gente do comodismo. Para tirar a gente daquela situação, que aí fica acomodado na prova, né, irmão? Eu vou dar um jeito de tirar ele daí. Vou dar um jeito de sacudir essa pessoa para ele acordar. Para ele ver que ele pode. Ele pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. Vai ficar assim até quando? Você tem um Deus. Aleluia. Você tem alguém. Ah, pastor, estou sozinho. Mentira do diabo. Você tem Ele. Ele está vivo, Ele está presente. E Ele pode te ajudar nessa hora. Quem crê fica de pé. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Que é Deus, levita. Quem crê fica de pé. Oh, maravilhas. Feche os seus olhos agora. Crê que Deus está presente? Pai, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. O Senhor conhece as situações. O Senhor conhece o momento de cada um, Pai. O Senhor sabe onde está a tempestade. O Senhor sabe onde o vento está soprando forte. O Senhor sabe, Pai, o Senhor pode parar essa tempestade. O Senhor pode aquietar essa tempestade. O Senhor pode mudar esta situação. Então eu lhe peço, ó Deus, Pai, aquieta esta alma. Aquieta este lar, esta família. Está debaixo de uma tempestade. Está debaixo de um vento forte. Está debaixo de situações, meu Pai. Mas eu sei que há um Deus nos céus que se preocupa conosco, que se importa conosco, que não nos abandonou, mas que Ele é um socorro bem presente nas horas da angústia. Pai, então socorre o seu filho, socorre a tua igreja. Oh, maravilhas. Levanta as suas mãos e adora o Senhor nesta hora.
Ele está te socorrendo agora. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de uma... Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto a pele frio desse vento. Penso que o Senhor não está me vendo. Vejo que está logo ali, à beira do meu barco a dormir. Por isso eu sei que não estou só. Não posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, posso clamar. Já tenho terra descansar na flor de um novo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que ordena milagre? Quem é este que ordena milagres acontecem? Jesus, ouve a se deparar. Jesus, até o vento se cala ao ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, já tenho terra descansar na proa de um grande mar. Sim, mestre, Pai, que o Senhor venha socorrer, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Ajuda o seu povo, ajuda os seus filhos. Talvez eles estão sem força, Pai, mas Tu és a nossa força. Em nome de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Podemos assentar. Já vou terminar. Obrigado, irmãos. Eu estava cantando e tentando lembrar a letra, né, irmão? Tempo que eu não canto esse hino. Eu procurei os levitas aí, mas ninguém levantou a mão para ajudar. Mas é assim mesmo, né? A gente vai fazendo para a graça de Deus, né? Amém? Irmão, já vamos terminar. Quem foi abençoado nesta noite? Deus falou com você? Deus não fala com ninguém ausente, né, irmão? Se falou, se você está presente, é com você mesmo. Amém? Então, irmão, que Deus continue te abençoando. Quando você estiver no meio, se você estiver na tempestade, já a palavra serviu para você. Se você não tiver, quando você tiver, tu vai lembrar dessa palavra. Tá vendo? Às vezes você não está, mas quando tiver, a Espírito Santo vai te lembrar. Tu lembra daquela palavra? Ele nos lembrará aquilo que te foi ensinado. Então, o Espírito Santo te lembra. Amém? Aí você vai poder confiar no seu Deus. Você vai ver que quem confia nele não fica confundido, não fica envergonhado. Amém? Irmão, vamos dar os últimos avisos.